Oi, é fim de tarde aqui. A luz está baixando na minha mesa e o dia está chuvoso lá fora. Mas eu olhei aqui para esse caderno e eu senti que eu precisava ter uma conversa muito honesta com vocês antes que esse dia acabasse. Por muito tempo, o bordado foi para mim uma mistura de amor e muita insegurança. Eu via aqueles riscos lindos na internet, salvava dezenas de referências, mas na hora de colocar a agulha no pano, eu travava. Eu tinha medo, medo de escolher o ponto errado, medo de estragar o tecido, medo de não saber como preencher aquela folha ou aquela pétala. E o que eu fazia? Eu praticava em pequenos pedaços de panos espalhados. Eu fazia um ponto aqui, outro ali, em retalhos que acabavam esquecidos numa gaveta, amassados, perdendo cor, sentido. Eu tenho vários deles. Cheguei até a tentar bordar tudo em um único pano. Só que eu sentia que estava perdendo o sentido. Eu sentia que todo o meu conhecimento estava disperso. E se alguém me perguntasse como foi que eu fiz aquele ponto ano passado, eu não sabia responder, porque eu não tinha onde consultar. Às vezes eu não lembrava nem mesmo o nome do ponto. E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou tudo. Praticar em pequenos pedaços espalhados é o caminho mais rápido para a desorganização. Porque pense bem, retalhos são sobras. E o seu talento, o seu tempo e a sua arte não podem ser tratados como sobra. E então eu decidi que eu precisava de um lugar que guardasse toda a minha evolução. Então eu me propus a organizar tudo em um único lugar, em um único caderno. No começo eu fiquei assustada, porque quando eu comecei a me aprofundar no bordado livre, eu percebi que eram muitos pontos. E para você ter uma ideia, nesse caderno eu juntei 80 pontos. Mas pode parecer muita coisa, pode até parecer inalcançável. Só que eu coloquei na minha cabeça um mantra que é hoje o que rege na minha vida, que é inclusive um mantra que eu bordei na capa, um ponto de cada vez. Aqui nesse caderno eu bordei 80 pontos, só que eu não aprendi tudo em um único dia. Eu aprendi o primeiro, depois eu aprendi o segundo, o terceiro, e o que eu não esperava é que esse ritmo da agulha começaria a ditar o ritmo dos meus dias fora do bastidor. A frase "um ponto de cada vez" virou uma coisa de cada vez, um trabalho de cada vez, um problema de cada vez. Dizem por aí que o bordado não é terapia, mas é terapêutico. E eu senti isso na pele. Eu realmente saí desse processo transformada no momento que eu finalizei esse caderno. Foi quase um ano do início ao fim. E eu entendi que as coisas bonitas levam tempo para florescer. E eu gravei cada passo, quase como um diário da minha jornada, porque no fundo eu sentia que outras pessoas também precisavam desse respiro que o bordado traz. E ao final desse trabalho, quando eu encerrei esse caderno pela primeira vez com todos os pontos prontos, eu senti que o orgulho não cabia em mim. Eu não tinha mais aqueles pedaços de pano. Eu tinha um patrimônio. É a diferença entre ter retalhos e ter uma biblioteca de artes na minha mão. Hoje eu não busco mais os pontos na internet com dúvida, porque eu abro meu caderno com a certeza de que eu vou encontrar lá o ponto que eu preciso para o risco que eu quero bordar. Então eu posso te dar um conselho? Pare de espalhar sua história em retalhos que vão se perder. Comece a construir o seu patrimônio. Valorize cada evolução sua, porque você merece ter esse registro nas suas mãos. E agora eu queria muito saber de você. Você também sente esse bloqueio na hora de escolher o ponto para um risco novo? O que passa na sua cabeça quando você olha para um tecido em branco? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse medo e como é que a gente pode vencer ele juntas?